Ok, agora está gravando. Por enquanto foi só a introdução. Bom, o que eu estava dizendo então é que, além de demorar, Jesus ficou alegre quando Lázaro morreu. Que história é essa? Versículo 15 fala: Alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Como assim? E aí a gente precisa entender uma realidade. O Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que Cristo não se alegra por razão do sofrimento, mas ele se alegra por causa do resultado que o sofrimento vai gerar. A gente tem aqui diante da gente nesse texto, está explícito um princípio de Deus. O nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, no seu superabundante amor, ele valoriza tanto a fé do seu povo que ele não livrará o seu povo das provações pelas quais a fé do seu povo é fortalecida. Deu para entender isso? O Senhor é tão maravilhoso e a sabedoria de Deus é tão infinita. Paulo vai dizer quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem foi que primeiro deu a ele que acha que tem que receber alguma coisa de volta? Ele é tão grande em sua graça, sabedoria, amor, que ele não vai te poupar do sofrimento, porque ele sabe que é através da provação que a sua fé é fortalecida. É mais ou menos aquela história de refinar o ouro, que a Bíblia tanto usa essa analogia. Para refinar o ouro precisa entrar na fornalha. Todos nós queremos ser ouro reluzente, mas a gente quer evitar a fornalha. Não tem como. E é na fornalha do sofrimento que o Senhor prova a nossa fé e fortalece a nossa fé. Foi por esse motivo que Jesus afirmou que ele estava alegre. Jesus não estava alegre porque Lázaro tinha morrido. Jesus não se alegra quando uma criancinha morre de câncer. Jesus não se alegra quando um ente querido morre por causa do Covid. Mas existem circunstâncias que vão provocar em nós um fortalecimento da nossa fé. E nisso o Senhor se alegra. Então Jesus afirmou que ele estava alegre, não por causa do sofrimento da morte de Lázaro, ou porque as irmãs de Lázaro estavam sofrendo, mas porque aquela provação fortaleceria a fé dos apóstolos. Isso está claro no versículo 15, ele fala: Alegro-me que eu não estava lá por vossa causa, para que creiais. Ou seja, a fé deles seria fortalecida, a fé de Lázaro seria fortalecida, e através daquela provação, muitas almas passariam a crer no Senhor. Se você ler no versículo 45, vai dizer assim: muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Uau! Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! O sofrimento antecede a glória. Olha que antagônico isso. Olha que contrário ao mundo, a visão do mundo, onde sofrer tem alguma coisa errada com o sofrimento. O sofrimento do justo promove fortalecimento da fé e promove a glorificação do nome de Deus, porque através do testemunho do justo, naquele sofrimento, muitos creem no nome do Senhor. O sofrimento antecede a glória, a morte antecede a ressurreição. Lázaro precisava morrer para ele ressuscitar. E aí a gente fala, né, de boca cheia às vezes, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, meu querido, o sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
O Deus de Israel não dorme nem descansa. Ele não dorme nem descansa. Então a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos em momentos de provação, em momentos de tempestade, em momentos de dor é: Senhor, o que você está realizando no meio dessa tempestade escura? Eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. Mas você não descansa, você nunca dorme. Você sabe de todas as coisas. O que você está realizando no meio da minha dor? O que você está realizando no meio do meu luto? O que você está realizando no meio da minha perda? A gente tem essa história, eu penso que essa história está registrada na Bíblia para a gente olhar para a família de Lázaro, para Marta, para Maria, para o próprio Lázaro e renovar a nossa esperança em Jesus. Porque ele sim enxerga além da nossa situação dolorosa. Ele sim enxerga além daquela tempestade escura que a gente está enfrentando. E por isso ele se alegra. A Bíblia fala que por causa da alegria que lhe estava posta adiante, ele encarou a cruz. Então nós precisamos crer nisso e desenvolver a nossa fé nisso. Sofrimentos e provações produzem algo na nossa vida que a riqueza e o conforto jamais vão produzir. Sofonias 3, o profeta fala que, quando ele fala do remanescente de Israel, ele fala que vai ser um remanescente pobre e humilde, que confia no nome do Senhor. Não fala que vai ser um remanescente forte e rico. Não fala que vai ser um remanescente poderoso. Não, é um remanescente pobre e humilde. Esses vão crer no Senhor. Então, de novo, eu vou falar essa frase que eu falei aí: sofrimento e provação produz algo que a riqueza e o conforto jamais vão poder produzir em nós. E o Senhor sabe disso. E é por isso que ele se alegra muitas vezes, porque ele está vendo o resultado daquilo no futuro. Nesse livro aqui, O Lugar Preferido de Deus na Terra, o autor vai dizer que que para o cristão, o sofrimento tem um objetivo especial. Sabe qual é? Ele fala que o sofrimento para o cristão é o esculpir de Deus planejado para transformar o cristão na imagem do seu filho. Uau! Ele vai ainda dizer que quando a gente se torna moradia do Senhor, porque toda a questão aqui desse livro é o lugar favorito de Deus na terra, o lugar favorito de Jesus era Betânia. E quando você se tornar esse lugar favorito do Senhor, tenha por certeza que você vai passar por momentos de crise, sofrimento, dificuldades e até mesmo de morte. Mas em 1 Pedro você vai ver que você pode se exultar quando essas coisas acontecerem. Você pode se alegrar quando essas coisas acontecerem. O sofrimento de Lázaro e o sofrimento da família dele era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Então a gente pode ser encorajado por essa mensagem e pensar: como que eu posso glorificar a Deus no meio da minha crise? Como que eu posso glorificar a Deus no meio do meu sofrimento, no meio da minha perda, quando tudo está indo errado? Como que eu posso glorificar a Deus? Eu vou pedir para alguém, por favor, ler do versículo 17, não, do versículo 20 ao 44.
Ou melhor, vamos ler um pouquinho menos. Do 20 ao 34. Quem pode ler? Do 20 ao 34. Obrigado, Lucas. Nada. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Lucas, pela leitura. Nós De vamos nada. explorar um pouco esses versículos que o Lucas acabou de ler. Deixa eu fazer uma chamada oral aqui, pegar alguém que não está com a câmera ligada. Hermínia, é Hermínia ou é o Thales que está aí? Poderia ler, por gentileza, o versículo 21 de novo? Não sei se é Hermínia ou se é o Thales que está lá. É o Thales, mano. Ô, mano, lê o 21 aí, por favor. Ô, mano, eu não sei ler muito bem, não, velho. Desculpa. Ai, desculpa eu. Gabi, manda bala, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Muito bem. Gra, lê o 32, por favor. Consegue? Tô pegando o pessoal de surpresa hoje. Carmen, lê o 32, por favor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ok. Alguma semelhança nos dois versículos? Total, certo? As duas disseram exatamente as mesmas palavras, segundo o relato de João. Ok? Mas nós vamos tentar aprofundar um pouco melhor e entender qual foi a diferença de Marta e de Maria nessa conversa, porque parece que quando Marta falou com o Senhor, não gerou muita reação, mas quando Maria falou com o Senhor, ele ficou agitado em espírito, comovido em espírito,
E a gente vai ver o desenrolar da história. Jesus vai pedir para saber onde estava Lázaro e ele vai então chamar Lázaro de dentre os mortos. Mas então qual foi a diferença entre Marta e Maria? Percebam que no diálogo entre Marta e Jesus, primeiro que assim, olha que interessante, elas ouviram que Jesus estava vindo e Marta saiu depressa. Versículo 20 fala: Marta foi ao seu encontro, mas Maria permaneceu sentada. Então Marta foi depressa ao encontro do Senhor. E ela chegou e a gente vai perceber que ela fala duas vezes: eu sei, eu sei. Marta tinha um conhecimento teológico muito bom. Ela sabia os conceitos. Ela tinha o conhecimento intelectual. Ela fez referência à profecia de Daniel 12:2. Ela fala: Senhor, eu sei que no último dia meu irmão vai ressuscitar. Isso é uma referência a Daniel 12:2. Mostra que ela lia as escrituras, que ela conhecia a palavra. E nós muitas vezes somos igualzinho Marta. Eu me vejo tanto em Marta. E eu frequentemente preciso orar e falar: Senhor, transforme meu coração para ser mais parecido com o coração de Maria. A realidade é que o Senhor precisa da característica de Marta e de Maria. Mas também é verdade que ele fala o que para Marta? Quando lembra, a gente precisa lembrar de uma história anterior, quando Marta estava servindo o Senhor. E aí ela fica incomodada que Maria está lá sem fazer nada, sentada aos pés do Senhor, e ela vai e fala: Senhor, você não está incomodado que a minha irmã está aí sem fazer nada e eu estou aqui trabalhando sozinha, igual uma empregada aqui, minha irmã aí de boa, ouvindo, sentada aos seus pés? O que Jesus responde para ela? Marta, Marta, uma coisa só importa. Uma coisa só é importante. Maria escolheu a melhor e ela não vai, e isso não vai ser tirado dela. E veja que interessante, Marta saiu correndo para encontrar Jesus e Maria permaneceu sentada. Todos os relatos de Maria na Bíblia, ela está sentada. É engraçado isso. Quando Jesus estava lá na casa deles, comendo e bebendo e ensinando, ela estava sentada aos seus pés ouvindo. Quando Lázaro morreu, ela estava sentada e permaneceu sentada na casa até que Jesus a chamasse. E depois vai ter mais um relato que ela vai estar aos pés de Jesus sentada, ungindo o Senhor com o perfume caro. Mas voltando a Marta. Marta tinha uma teologia perfeita. Mas o Corey Russell, nesse livro O Dom das Lágrimas, ele fala que Deus quer destruir a nossa teologia perfeita. A nossa teologia atraente, da perfeita experiência cristã. Afinal de contas, uma coisa só importa. E a realidade é que se Marta, naquela história anterior, relatada em Lucas 10, se ela não conseguia parar quando tudo estava bem, e isso serve para nós. Se a gente não consegue estar aos pés do Senhor quando tudo está bem, se a gente não consegue esperar, descansar quando tudo está bem, no momento da crise não é quando a gente vai aprender a descansar no Senhor. Maria ficou sentada, porque ela já tinha ficado sentada antes. Maria esperou, porque ela já tinha aprendido a esperar antes.
Então, se Marta não conseguia sair do turbilhão quando as coisas estavam bem, se ela ficava muito ocupada com a agitação do serviço, como ia ser no momento da crise? E no momento da crise, eu imagino que a cabeça dela estava indo como um turbilhão mesmo, pensando, porque veja bem, ela fala duas vezes, eu sei, eu sei. Ou seja, talvez a mente dela estivesse processando as escrituras no momento da crise. E assim, como pode? Isso não pode ter acontecido. Ele disse que ia vir. Ele disse que ia vir. Eu sei quem ele é. Se ele tivesse dado uma palavra, o meu irmão seria curado. Por que que ele deixou o meu irmão morrer? E agora? Mas eu sei quem ele é. Ela fala duas vezes, eu sei. No versículo 22, sei que agora mesmo Deus te concederá o que pedirdes. E depois ela fala no versículo 24, sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela sabe, mas ela não conhece Jesus. Porque olha o que ela diz, eu sei que aquilo que você pedir para Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela achava que Jesus tinha que pedir. Ela pediu para Jesus pedir para Deus. Ela estava diante daquele que é a ressurreição e a vida. Então ela não compreendia de fato quem era Jesus. E Jesus está dizendo, Marta, você sabe que o seu irmão vai ressuscitar no último dia? Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um evento futuro. Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é uma agenda. Não está marcada uma data para a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu diante de você. Mas e Maria, então? O que foi de diferente em Maria? A frase foi exatamente a mesma, e aí você pode anotar também como curiosidade, é a única frase atribuída a Maria na Bíblia. Ela não falou nada, absolutamente nada. Em todos os relatos em que ela aparece, ela não fala nada. Essa é a única fala de Maria. E é igualzinha a fala de Marta. Só que aqui a gente vê um princípio. A gente pode orar a mesma coisa, mas Deus vai se mover pela oração de um e não pela oração de outro. E por quê? Por quê? Alguém arrisca dizer o porquê? A resposta está no próprio versículo 32. Ela se lançou aos pés dele? Uhum. E aí o que fala o versículo 33? Jesus vendo-a chorar e Ou bem seja, assim aos judeus. Isso, era só o comecinho. Obrigado, Gabi. Então, ela se lançou aos pés do Senhor e chorou aos pés do Senhor. O Senhor não está procurando a teologia certa. O Senhor está procurando a sinceridade de coração. O Senhor não se move com a oração perfeita. O Senhor se move com a oração sincera. Não é a oração bonita, as palavras corretas que vão atrair o coração de Deus, mas é a oração sincera. E Maria disse a mesma coisa que Marta. Só que ela não estava... A base do que ela estava dizendo não era uma base teológica. Era uma sinceridade de coração. Era, Senhor, eu não sei o porquê. Eu sei que se você estivesse aqui, isso não ia ter acontecido. Mas eu não entendo por que aconteceu.
ela não tentou explicar o que aconteceu com base bíblica. Ela simplesmente abriu o coração com sinceridade e ela chorou diante do Senhor. E então aqui a gente aprende que a oração que move o coração do Senhor não é uma oração elaborada, uma oração teologicamente correta, com os termos teológicos aplicados. Mas o que move o coração do Senhor é a oração sincera, o coração sincero. E aí nós temos um relato muito interessante que é o versículo mais curto da Bíblia. 2 palavras. Jesus chorou. E parece que é proposital essa estrutura de versículo, que é para você... E o problema é que muitas vezes a gente passa batido, né? Jesus chorou. 2 segundos, li esse versículo, pronto, próximo. É um versículo curto que é para você marcar essa pausa, porque o versículo é curto, mas o significado desse versículo é infinito. E talvez a gente nunca vai conseguir explicar tudo aquilo que está envolvido nessas 2 palavras, até que ele mesmo explique para nós. Mas o fato é que Jesus chorou. Nosso conhecimento não é capaz de comover o coração do nosso amado, mas o nosso coração sincero, sim. E ele se comoveu com as lágrimas de Maria. Maria não estava preocupada em discutir teologia com Jesus, ela não estava preocupada em falar da ressurreição, em falar do último dia. Ela estava preocupada em se lançar aos pés do Senhor, com reverência, se submetendo à soberania de Deus e entregando-se de forma completa e sincera ao Senhor. E por isso, Jesus chorou. De novo, vou ter que citar o Charles Spurgeon, porque ele fala que nesse versículo, o versículo mais curto da Bíblia, há infinitamente mais nessas 2 palavras do que qualquer pregador ou estudioso da palavra jamais serão capazes de extrair. Até mesmo se olharem através de lentes microscópicas das mais atenciosas considerações, não vão conseguir compreender. Então vem Espírito Santo e nos ajude a descobrir por nós mesmos a riqueza do significado inerente dessas 2 palavras. Jesus chorou. No The Gift of Tears, o dom das lágrimas, de Corey Russell, ele vai trazer uma lista de motivos para as lágrimas de Jesus. Mas uma coisa incrível que ele fala é que é nesse vale do pranto. Porque a palavra chorou aqui, às vezes a gente acha que escorreu uma lagriminha de Jesus. A palavra correta é ele pranteou. Essa seria a tradução correta. Em inglês é Jesus wept. Não é Jesus cried. Jesus wept. É um pranto. Não é escorreu uma lagriminha de Jesus. Limpou com um lencinho. A Maria deu um lencinho para ele limpar o olho. Não. Jesus pranteou naquela situação. Então, Corey Russell vai falar que é nesse vale do pranto, nesse vale de lágrimas, nesse lamaçal de lágrimas caindo na terra, é que a ressurreição se manifesta. Então ele fala que Jesus chorou porque ele teve uma profunda compaixão por Maria. Ele chorou porque ele estava profundamente triste com a realidade da humanidade descrente. Ele chorou porque ele amava Lázaro profundamente e ele viu o resultado da morte
e do pecado na vida de Lázaro. Ele chorou por profunda ira contra os fariseus que estavam tramando a morte dele. Ele chorou por profundo ódio contra a própria morte, que rouba o presente da humanidade, que é o relacionamento perfeito com Deus. Então veja que a informação de Marta, ela não era suficiente, não era o alvo de Cristo para ela. Porque a informação em si mesma, ela não gera nenhum tipo de transformação, mas as provações nos levam a crescer na fé e abraçar Cristo. Então Marta, ela estava bem informada, mas aquela experiência de dor que ela estava passando ia produzir nela uma marca eterna de fé. Então Jesus fala para ela o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, no versículo 25. E aí eu quero chamar a atenção também para o versículo 33. Quem puder ler para nós rapidamente. O versículo inteiro dessa vez. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Muito bem, aí está escrito agitou-se no espírito. Na minha Bíblia vai estar traduzido como comoveu-se profundamente no espírito e ficou abalado. Mas talvez a melhor tradução desse versículo tá na NVT, a nova versão transformadora. É incrível, que não é uma versão das minhas favoritas não, porque eles fazem umas coisas esquisitas. Mas essa tradução talvez seja a melhor nessa versão, a NVT. Ela diz assim, que Jesus sentiu profunda indignação. O que a nossa Bíblia fala é agitou-se, perturbou-se no espírito, ficou abalado no espírito. A NVT vai traduzir como profunda indignação e grande angústia. Tem noção? Jesus ficou indignado. Profundamente indignado. Com o quê? O que foi essa indignação que Jesus sentiu? É importante a gente notar que Jesus estava face a face com o último inimigo dele. Quem é o último inimigo de Jesus? Quem é o último inimigo de Deus? Não é Satanás. Quem é o último inimigo de Deus? Jesus estava cara a cara com o último inimigo dele. Quem era? Ninguém vai arriscar. A morte. A morte! Muito bem, a morte. Jesus estava cara a cara com o último inimigo. Então, 1 Coríntios 15, 26 vai dizer... Na verdade, o 15, 25 e 26 fala: é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O reinado milenar de Jesus é para que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em versículo 26, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus estava diante do seu último inimigo, que seria conquistado na cruz, mas destruído completamente na ressurreição. Então, ali diante do túmulo de Lázaro, ele estava face a face com aquele inimigo conhecido como o salário do pecado. Lembra? Romanos 6:23 fala: o salário do pecado é a morte. Jesus estava diante da realidade da consequência do pecado do homem, a mais terrível consequência do pecado do homem. Gênesis 3. A morte entrou na humanidade. Essa é a pior consequência do pecado do homem. A morte, que significa a separação da comunhão do homem com Deus.
que poderia deixar Jesus mais indignado do que encarar o inimigo que tinha afrontado o amigo que ele amava? E eu penso que naquele momento Jesus se lembrou do que aconteceu em Gênesis 3. Ele também ficou indignado, na minha opinião, porque ele se lembrou que Satanás estava por trás de tudo isso. E provavelmente textos dos profetas vieram à mente dele, tipo Oséias 13, que fala: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, a sua praga? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Ele estava louco para vingar da morte. E de fato ele faria isso através da sua própria morte. Ou então Isaías 25:8, que fala: O Senhor aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra a humilhação do povo, porque o Senhor disse. Mas daí o Senhor fala, ele fica indignado, ele chora, e as pessoas veem o seu choro e falam: Nossa, ele amava mesmo Lázaro. E aí ele chega, profundamente comovido de novo, no versículo 38. E daí no versículo 39 ele fala: Tirem a pedra. Ele podia simplesmente ter, sei lá, falado: Pedra, mova-se. Mas ele ordena a participação dos homens ali e fala: Tirem a pedra. Vocês precisam entender a realidade do que está acontecendo aqui. Não é mágica, não é truque. Vai lá e tira a pedra vocês mesmos. Foram vocês que colocaram essa pedra, não fui eu. Vai e tira a pedra. E às vezes Jesus quer trazer o milagre da ressurreição, só que a gente não quer tirar a pedra. A gente acha que ele que tem que tirar a pedra. E a gente tá igual Marta de novo, porque Marta de novo vai demonstrar a incredulidade dela. E ela fala: Senhor, mas já cheira mal. Tem 4 dias que ele morreu. E o Senhor dá uma... como que fala? Exortação, rebuked Marta aqui, de novo. Ele... meu Deus, fugiu a palavra em português. Mas ele... de fato, exorta ali, dá uma dura em Marta ali. Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? E aí, eles tiram a pedra. E aí eu vou ler do 40 ao 41, ao 44 e a gente vai encerrar aqui. Jesus lhe respondeu a Marta: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, eu falei assim. Ou seja, Jesus queria que as pessoas compreendessem que ele e o Pai eram um. Para que creiam que me enviaste. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, essa parte é legal também: Desatai-o e deixe-o ir. O que nós fazemos quando alguém nasce e é livre da morte do pecado e nasce para Cristo? O que a igreja faz com essa pessoa? Desata as ataduras ou amarra ainda mais com religiosidades, imposições, regrinhas, doutrinas humanas?
Jesus está dizendo: Lázaro, sai da morte e vem para a vida. E daí ele olha para as pessoas que estão ali com ele e provavelmente para os seus discípulos e fala: agora vai e tirem as ataduras dele, porque ele estava... Olha o que o versículo fala: os pés e mãos atados com faixas. Ou seja, a pessoa, quando ela sai da morte e vem para a vida, ela ainda tem os pés e as mãos amarrados, atados, incapacitados de fazer alguma coisa. E havia um pano envolvendo o rosto dele, ou seja, a pessoa não enxerga para onde ela está indo. Ela não pode caminhar porque os pés estão... ela não pode caminhar direito porque os pés estão amarrados. E ela não pode fazer nada porque as mãos estão amarradas. Então o nosso papel é desatar. Tirar as ataduras e não colocar mais ataduras. Tirar as amarras de cegueira, do medo, dos preconceitos da vida antiga. Então podemos compreender esse momento de desatar, de tirar as ataduras de Lázaro como esse papel que a igreja tem em relação àqueles que nascem de novo no Senhor. Então, só reforçando, o papel da igreja não é impor regras, doutrinas humanas, mas é pregar a verdade, porque a verdade, lembra que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa, quando ela nasce para o Senhor, ela precisa ouvir a verdade, ela precisa ser instruída na verdade. A gente precisa tirar as amarras do medo da punição do pecado, medo de consequência de pecados antigos. E a Bíblia ensina que aqueles que permanecem no pecado não herdarão o reino do Senhor. Mas é interessante que Paulo cita uma lista de pecados em 1 Coríntios 6, eu vou ler rapidamente, eu sei que a gente já passou 4 minutos, mas eu prometo que não levo mais que 5 minutos e a gente conclui. 1 Coríntios 6, Paulo fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Você conhece alguém que é idólatra? Conhece alguém que é adúltero? Conhece alguém que é imoral? Tem algum amigo que é gay? Conhece alguém que é ladrão? E às vezes a gente fala: não, ladrão não conheço, mas só nega imposto, então é ladrão. Conhece alguém que é avarento? Alguém que bebe além da conta? Alguém que é caluniador? Alguém que comete fraude? Conhece alguém assim? Olha o versículo seguinte que Paulo está dizendo: alguns de vós eram assim. E se você fizer um checklist, talvez você já tenha cometido metade ou mais desses pecados. Só que o versículo continua: fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e do Espírito do nosso Deus. Aleluia. O nosso papel, então, é desatar as ataduras de quem estava morto e não permitir que ninguém coloque ataduras em nós mesmos, porque o Senhor nos chamou para liberdade. Liberdade? O que significa liberdade, Victor? Então você está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me chamou para liberdade? Se a gente acha que a gente é livre porque a gente faz o que a gente quer, desculpa. Se você faz o que você quer, isso significa que você é escravo das suas vontades.
Aquele que é livre em Cristo. E aquele que é livre em Cristo não é escravo de suas vontades. Não é escravo dos seus próprios desejos. E é o último tipo de atadura que eu queria falar, que a gente precisa tirar de nós mesmos e das pessoas que nascem da morte para a vida, são as amarras de preconceitos antigos. Coisas que a gente aprendeu no passado antes de nos tornarmos nova criatura em Cristo. E daí essas ideias passadas, elas ainda podem nos levar a cair novamente em pecado e até mesmo a permanecer em pecado. Então nós precisamos ser livres dos modos antigos de pensar. A gente precisa ser livre de pensar do jeito que o mundo pensa. E olha o que Romanos 12:2 vai dizer: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sim, somos chamados para sermos livres em Cristo, livres, inclusive, de nós mesmos. Falamos do pranto de Jesus, falamos da sua indignação, falamos da oração de Marta e de Maria e da diferença entre elas. E o que aconteceu com Lázaro? Alguém sabe o que aconteceu com Lázaro? Ele morreu de novo, viu, gente? Morreu depois de novo. Ele não ressuscitou e viveu eternamente. Não, ele morreu de novo depois. Mas o que aconteceu com Lázaro imediatamente após esse evento? Alguém sabe? Cenas do próximo capítulo. João 12, a gente vai ver que Lázaro se tornou um testemunho ambulante de Jesus. Onde ele ia, as pessoas criam em Jesus. De olhar para ele, as pessoas criam em Jesus. E é isso que Jesus quer, através da sua vida e da minha vida, que a gente se torne um testemunho ambulante de Cristo. Amém? Só que sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que em João 12 a gente vai ver também que porque Lázaro se tornou um testemunho ambulante de Cristo, eles decidiram matar Lázaro também. Você quer ser testemunho? Senhor, me prepara para ser testemunha de Cristo. Eu quero dar testemunho de Cristo. Amém, irmão. Pode custar a sua vida. Mas olhamos para isso exultantes e com alegria. Pois leiam 1 Pedro. O sofrimento e a dor eram tidos como garantidos para eles. Mas eles exultavam e se alegravam por um motivo muito especial. Muito bem. A gente não conseguiu terminar o capítulo 11, ficaram aí do versículo 45 ao 57. Mas esse é rapidinho, dá pra depois, no início da nossa próxima aula, dá pra gente concluir em 5 minutos esses versículos. E aí a gente vai entrar em João 12, que é outro capítulo impressionante do Evangelho de João. Dúvidas, comentários? Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Sim, legal. O Alfredo colocou aqui que Jesus chorou e nos recorda novamente a sua humanidade, né? Sim, tudo bem.
Deixa eu parar de gravar aqui, que daí o pessoal se anima se quiser perguntar.